Então, boa noite a todos. A gente está muito feliz, né, que mais uma noite nós estamos aqui nesse projeto do Encontros com Andaro, cujo objetivo do projeto é que a gente estimule a troca de ideias, de experiência, agregando valor por meio do debate, né, principalmente nesse cenário tão desafiador. A Andaro é uma consultoria que atua como boutique, porque ela desenvolve projetos customizados para a necessidade de cada cliente. Nós atuamos mais no mercado corporativo, mas também estamos migrando para pessoa física. Algumas orientações que a gente gostaria de dar, eu acho que todos aqui já conhecem o Zoom, né? Então, nós vamos manter os microfones desligados. Caso alguém queira falar, ao lado aqui desse botão de participantes embaixo, tem uma mãozinha. Se a gente clicar aqui, vai ter uma mãozinha. Não é isso, Liliane? Está nas reações. Está nas reações? Uhum. É só acenar. Vocês estão enxergando reação? Aqui, uma reação aqui, que pode ser um positivo, uma palminha, só para a gente poder saber que a pessoa quer falar, quer entrar de repente com uma pergunta, se colocar alguma questão. Se de repente estiver no meio de uma fala, a gente não vai interromper, daí nós falamos depois, um pouquinho depois, olha, a pessoa tal quer falar e tudo mais. Então, a gente vai fazer isso para que a gente possa estabelecer aí não quebrar, né, o raciocínio no meio de uma fala, tá bom? Esse evento está sendo gravado, a gente não vai fazer ao vivo, é ao vivo, mas não vai ser transmitido ao vivo para o YouTube, mas depois nós vamos colocar no nosso canal do YouTube. Iniciando, então, eu agradeço a participação de todos, especialmente dos convidados, então, da Catarina e da Lumena, do Tiago e da minha parceira Liliane. Eu vou começar falando, então, um pouco de mim, né? Vocês vão encontrar outras informações, mas é bem sintético. Eu tenho 42 anos de experiência profissional, desses são 10 anos em setores de serviços e também tive uma carreira empreendedora no início da minha carreira. Depois eu tive mais de 18 anos de carreira desenvolvidas em áreas estratégicas e de negócios, liderei projetos de qualidades, projetos multifuncionais e também desenvolvi equipes. Em 2004, eu decidi fazer a minha transição de carreira e eu escolhi a área de desenvolvimento humano e desde então eu venho buscando conhecimentos e atuando em diversos papéis dessa área, tá bom? Quem vai agora? Posso ir? Porque aí eu fico mais junto com você aqui. Eu sou Liliane Munay, sou psicóloga e depois tenho também pós-graduação em metodologias ativas e psicodrama, que atua muito com técnicas de teatro. Sou parceira da Rosângela já há uns 12 anos na Andaro, mas minha experiência toda é em RH. São 30 anos de experiência em RH, consultora de desenvolvimento, e a gente atua muito nesse segmento com diversas empresas. Trabalho também como psicóloga clínica, como docente em faculdade, em aula de graduação e pós-graduação, e é um prazer estar aqui com vocês discutindo um assunto tão polêmico como vai ser o de hoje. Falando de assunto, estava aqui na minha fala, mas eu acabei esquecendo, que acho que é extremamente importante, o tema, né? Os desafios financeiros e os relacionamentos e os impactos que isso tem nos relacionamentos afetivos, né, entre os casais. Acho que é importante a gente dizer que a gente trouxe o Tiago, que é especialista na parte financeira, e a Catarina e a Lumena, que são especialistas na área de atendimento de famílias e casais. Tiago? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tiago. Diferente da Liliane e da Rosângela, eu sou engenheiro de formação. Então, venho de uma carreira de 12 anos trabalhando em empresas, trabalhando na área de qualidade e de projetos. E aí, onde entra o planejamento financeiro, eu faço meu projeto de transição de carreira ano passado. Então, venho, saio do mercado seletista, do mercado tradicional, vou fazer minha formação para hoje ser planejador financeiro. Eu sou o planejador do time da GFI.
é a maior empresa de planejamento financeiro do Brasil. Então, nosso foco é levar o planejamento financeiro a todos os brasileiros. Mais do que isso, levar a consciência financeira. E a consciência financeira, dentro do tema, ela está dentro do casal, onde a gente pode discutir diversos potenciais e também diversos problemas que a situação atual tem nos colocado à prova, principalmente para as questões de isolamento social. Obrigada. Então, eu vou falar, sou a Catarina, boa noite a todos. Sou psicóloga clínica, psicodramatista, atuei muito na área de hospital e a minha função sempre maior é no consultório mesmo. Atendendo casais, famílias, atendo individualmente também, junto com a Lumena, há 35 anos. Trabalhamos em unidade funcional, somos psicodramatistas, a primeira especialização, formação pós-graduação. Mas também temos outras pós-graduações, mas a nossa prioridade hoje é falar realmente do que acontece no dilema financeiro, como é que a gente pode auxiliar os casais com relação a essa história do financeiro. Meu nome é Lumena, como a Catarina falou, nós trabalhamos juntas há 35 anos, sou psicóloga, psicodramatista e outras tantas formações que nós duas acabamos fazendo juntas. Atender casal e família foi uma demanda que foi surgindo no consultório, e aí realmente a gente foi se especializando, e nossa, e a gente adora atender casais, famílias, realmente é delicioso isso, relacionamentos, né? Sempre muito gratificante, e agradeço ao convite de vocês. A gente Isso agradece. Dizer que nós também temos uma parceria desses encontros de casais com a Rosângela já há muitos anos, né? Já tem uns 10 anos, eu acho. Uhum. Então, exatamente quando a gente percebe que há uma necessidade de enviar para uma coisa mais pontual, sem problema nenhum, a gente tem apoio. E vice-versa, né? É uma parceria que vai rolando vice-versa, assim como essa parceria que está acontecendo agora com o Tiago, né? Nessa questão financeira, e que a gente já fez um encontro falando um pouco dessa área financeira e surgiu essa questão de casais, né? Então, eu gostaria, Tiago, que você colocasse um pouco para a gente, assim, da sua expertise, da sua experiência desse cenário, quais são os desafios atuais, né, dos casais? Acho que você pode falar um pouco sobre isso e a Catarina e a Lumena também. Eu e a Liliane vamos entrar em algumas questões, porque nós também, no nosso dia a dia, nas sessões de coach, a gente também identifica essas questões, tá bom? E vocês fiquem à vontade para perguntar no chat, e a gente responde também as perguntas pelo chat e vai trazendo aí a dinâmica, né? É bem participativo, exatamente. A gente quer que seja participativo, que seja realmente uma conversa, um encontro, uma troca mesmo de ideias, né? Não tem certo, não tem errado. Então, coloca a mãozinha aí quem quiser falar, ou coloca no chat que aí a gente segue a ordem, tá bom? Uhum. Bom, cenário, Tiago, vamos lá. Acho que, o cenário, falando de casais, a gente tem um cenário imposto aí, pensando em março, né, para nós brasileiros, falando com a luz de São Paulo, tá? Não sei se tiver alguém fora de São Paulo, mas falando de São Paulo, a gente vem uma condição de isolamento, ou seja, a gente deixa de conviver fora de casa e passa a conviver dentro de casa. A gente nunca deixa de conviver. Só que quando a gente vai falar de dinheiro, a convivência ela vai um pouquinho a mais. A gente tem que falar de entendimento, falar de coerência, falar de coesão. São algumas palavras que vão sempre entrar, pensando sempre no objetivo maior. Qual que é a construção? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do marido, da esposa, dos cônjuges? Isso independe. Então, qual que é o cenário hoje? A gente tem os casais convivendo mais intensamente dentro de casa do que no cenário anterior, onde se tivessem pessoas que trabalhassem em locais distintos, eles acabariam se vendo só de manhã, eventualmente na hora do almoço e com certeza à noite, né?
pensando numa condição mais tradicional. E hoje a gente tem esse convívio 100% dentro de casa. Mesmo trabalhando, tem convívio. E quando a gente vai falar de dinheiro, além do convívio, a gente tem que pensar em alinhamento. Então, até pelos casais que eu atendo, dos meus clientes, falando de planejamento financeiro, a primeira pergunta é: qual é a sua expectativa? Falando para ele, falando para ela, ou falando para eles, ou para elas. Então, isso é muito importante. Quais são as expectativas? Por incrível que pareça, morar junto, estar casado, não significa necessariamente que tem os mesmos desejos. E também não pode deixar de ter os desejos individuais. Casados, existe um momento de intersecção, então, o casal, mas tem que ser mantida alguma certa individualidade. Então, não significa que eu gosto de azul que eu preciso gostar de amarelo. E aí é nesse momento que tem alguns pontos que ficam latentes. Eu quero morar na praia quando eu me aposentar. Não, eu não gosto de praia. Eu gosto do interior, eu gosto do cheiro do mato. A pergunta é: o que está certo? Depende, não tem certo e não tem errado. O que tem que ter é coerência e decidir o que é melhor para ambos naquele momento de intersecção. Então, diversos problemas são causados pela falta de uma palavra muito simples, porém muito precisa, que é o diálogo. Então, falar o que eu quero não significa dizer o que estou mandando fazer, ou no sentido de ordem, mas dizer o que eu quero fazer hoje e aonde eu desejo chegar. E aí fazer sempre esse trâmite. Olhar hoje. E aí, quando fala de questões financeiras, é muito importante entender o timing. Não significa que adquirir alguma coisa ou realizar um sonho pode ser alguma coisa errada, alguma coisa certa. A questão é quando. Então, esse diálogo ele é importante para gerar a união de verdade. E aí, quais são os principais pontos que eu vejo? Coerência. Então, quero tudo para agora ou quero tudo para daqui 2, 3, 5, 20 anos. Então, tem um descolamento de tempo, tem um descolamento do que cada um deseja, tem pessoas que querem segurança, tem pessoas que desejam abrir um negócio, investir na bolsa. Nossa, eu quero investir na bolsa. Não, mas eu não quero, eu quero ter minha poupança. Então, esse descolamento é muito importante. E aí, pensando assim, como casal, eu preciso ter tudo junto ou pode ser tudo separado? Não tem certo, não tem errado. O que é melhor para você? É sempre a pergunta final, porque é a construção do casal que gera o resultado final. E aí, qual que é o resultado final? Que cada um deseja, ou que os dois desejam em conjunto. Então, a primeira pergunta que eu sempre trago é: quais são as suas expectativas individuais, porque às vezes ali alguma coisa de escola, ou o que vocês desejam como casal. Então, nesse cenário que a gente está, a gente começa a colocar tudo junto, literalmente começa o caldeirão convivendo intensamente dentro de casa, de manhã, de tarde, de noite. Ah, não saio por nada. Peço comida, peço supermercado por telefone, por aplicativo, né? Não saio para nada. E agora, como é que vai funcionar esse casal? Então, os problemas começam a aparecer e os problemas financeiros é uma consequência de que cada um deseja. Quando você fala do diálogo, né, Tiago, eu acho que fica muito evidente isso numa consulta com os psicólogos aí para saber um pouquinho se esse diálogo ele aparece como uma coisa legal, né, no relacionamento, ou existe aí alguns problemas. Como é que vocês, pela experiência, trazem essa questão do diálogo, meninas? Bem, a primeira coisa no diálogo é a transparência, né? Então, essa transparência, essa clareza do que o casal traz de conteúdo, isso é o mais importante, né? O conteúdo do que eles querem construir, como o Tiago está falando. Quer morar no campo, quer morar na praia. Para chegar-se a esta conclusão, primeiro, essa dificuldade ela tem que ser superada, que é a dificuldade do diálogo. Muitas dificuldades elas existem por essa simples palavrinha, como disse o Tiago mesmo. Ela é simples, mas não é fácil de realmente a coisa ser consolidada, ser verdadeiramente implantada. Então, nós temos que começar a refletir, a não esconder as coisas, pegando nos gastos, não esconder os gastos, não entrar nesses grandes erros que são
Ai, pera lá, eu comprei uma coisinha aqui, eu não vou dizer que eu gastei um pouco a mais, porque no final vai aparecer. E o final, ele pode ser, eu nunca consigo planejar. Então, a harmonia para planejar, ela é importante, sendo transparente, entrando num acordo, porque assim, nós vamos viver na praia. A que distância está de quando nós necessitarmos de alguma coisa para a saúde? Nós vamos morar no campo. A que distância está da mesma situação? Então, são coisas que são necessárias ser refletidas, senão a gente vai cair no isolacionismo dentro de um casamento. A grande dificuldade de casal realmente é diálogo, né? É muito difícil, a gente às vezes precisa lembrar que não estão casados com o inimigo, não é? Vocês se escolheram, né? Tem coisas em comum, por isso houve essa escolha, resolveram compartilhar uma vida juntos, né? Não montaram uma república, né? Então viver junto compreende a parte financeira também, né? Quando a gente monta uma república, tudo bem, cada um chega lá com o seu montante, é isso que vai sair para cada um no mês. Mas casal não é isso, né? É muito mais profundo, é uma escolha de vida, são propósitos. E várias vezes a gente precisa retomar o diálogo para saber qual é a direção que a gente vai tomar. Né? E a gente... Lumena, diga. Desculpa, pode concluir. Então, a gente auxilia esse novo olhar, né? Esse é o nosso papel. Pessoas precisam se olhar novamente e colocarem para onde é que cada um está olhando. Estão olhando para o mesmo ponto, são pontos divergentes, um novo planejamento, né? Eu ia perguntar justamente uma parte disso que você trouxe, porque eu vejo no consultório que às vezes as pessoas acabam se anulando para agradar ao outro. Né? E aí, quando o Tiago fala que os objetivos podem ser diferentes, mas não necessariamente eu continuo com a minha individualidade, o que eu faço, né? Esse trâmite para o negócio funcionar e poder sim ter um planejamento financeiro efetivo, que aí eu acho que o Tiago fala dos passos, né? Mas como a gente trabalha isso na consulta, né? Claro. O agradar, né? Isso. O agradar, então, esse agradar significa que eu estou cedendo, né? Eu estou me deixando de lado para agradar o outro, isso virá uma cobrança depois, né? Porque é o dar e receber, o equilíbrio. A relação precisa desse equilíbrio. Porque se eu começo a ceder, vai chegar uma hora que eu não vou suportar mais ceder. Né? E o outro não vai entender nada também. Ué, você sempre concordou comigo. Não, eu não concordava, eu estava te agradando. Fiz isso por sua causa. Oi, não dá para ser assim, né? Então a gente precisa retomar. Tiago, acho que você quer falar alguma coisa? Acho que entra um pouco nessa questão dos sonhos, né? Das coisas em comum, né? Do objetivo, né? Que acaba se desalinhando. Exatamente. Você consegue visualizar isso, Tiago, nos atendimentos? Isso. O que eu ia só complementar o que a Catarina e a Lumena falaram é que quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente dá um passo antes, a gente fala muito de autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai gerar uma série de boas consequências, principalmente porque o objetivo não é falar de planejamento, não é falar de planilha, mas é sim falar de consciência financeira. A consciência financeira ela vai levar uma série de boas decisões. Esse é o ponto principal. Então, se autoconhecer bem é o principal para poder tomar boas decisões.
E olhando para quando falar de planejamento financeiro e olhando mais nesse lado um pouco mais da parte financeira, o que eu vejo de divergências, né, até por desejos de ceder ou não. A questão é assim, a pergunta é, qual é a sua expectativa? Estou falando com um casal, então estou falando com duas pessoas. Mas eu quero ouvir a expectativa de cada um individualmente. Porque é nesse momento que eu construo ou eu literalmente trago à tona as diferenças e as similaridades. Porque se estão juntos por um motivo. Uhum. Independente de destino, né? A gente pode ter destinos à frente completamente diferentes, o principal e o cônjuge independente. Mas o importante é entender o que cada um deseja. Porque nesse momento que eu pergunto quais são as suas expectativas, vem à tona tudo. Eu quero morar na praia, eu não gosto de São Paulo, eu quero morar no interior, eu adoro praia. E ele pode dizer também a mesma coisa. Eu detesto praia, eu não quero morar no interior, eu amo São Paulo. Uhum. E esse ponto é onde começa a eles falam assim, mas você nunca me falou que você não gosta de São Paulo. Mas eu tô aqui porque você mora aqui, a gente mora aqui por uma necessidade. Mas não é aqui que eu quero ficar. E aí começa, e então assim, o planejamento financeiro, ele começa antes dos números. Ele começa a entender o que as pessoas querem, de onde estão para onde querem chegar. Catarina e Lumena, e como que isso chega para vocês, né? Porque esse assunto mais delicado, que é exatamente essa questão financeira, né? Que assim, existem muitos tabus na nossa cultura, né? Sim, são muitos tabus e além do que a gente não pode esquecer que quando chega um casal, nós não podemos deixar de compreender, por isso que cada casal tem a sua individual, como sessão de terapia. Porque nós temos que entender a cultura de cada um, a educação de cada um. Porque para eu chegar nesse planejamento e até na transparência, eu tenho que ver de qual foi o meu modus vivendi, como foi que a minha família posicionou-se frente a isso. E, de repente, eu até de uma forma natural, por atitude comportamental repetitiva de um sistema familiar, eu faço a mesma coisa no casal e nem me toco. E aí, quando entra ou dentro de uma psicoterapia de casal, ou vão procurar o coaching, ou vão procurar um planejamento financeiro, isso tudo pode ser abordado porque não estava nem sendo levado em conta. Porque antigamente, olha, meu pai agia assim, minha mãe agia assado. É o que começa a surgir. Então, é delicado até nesse sentido da gente, com respeito e até reverência ao que foi a família, a educação, mostrar que hoje existem outras formas que podem auxiliar. E até essas formas poderiam ter auxiliado melhor esses pais, a própria família. Mas que essa hoje é possível fazer. Então, como a gente aborda isso realmente primeiro, cavucando como é que é o comportamento nisso. E como é que se dá isso entre o casal? Se quando eles falam disso gera briga, gera discussão, qual dos dois é mais efusivo, inflamado, para a gente saber de onde vem essa origem comportamental. Muitas vezes a questão dinheiro já era problema na família de origem, né? Exatamente. Já era um assunto tabu também na família de origem, já criava discussões ali. Então, quando passa para o casamento, acha que não, eu tenho que resolver, meu dinheiro é meu, o do marido é do marido, da esposa é da esposa, e é assim, e a gente não conversa sobre isso para não brigar. E às vezes um só ganha, aí esse que ganha se acha mais no direito de comandos, né? E poder de decisão. Poder de decisão.
E isso gera conflito, que gera conflito emocional, onde impacta a relação no dia a dia, a relação no afeto, impacta todas essas situações, até impacta na relação sexual, impacta no diálogo do dia a dia. Então, tem muitas coisas que o financeiro termina sendo um nó enorme. E aí eu acho que quando essas pessoas com esse nó enorme chegam para o Tiago, e não vão para uma psicoterapia, mas vão sim para um planejamento, vamos ver, o Tiago também fica aí com uma função muito de mediador e de diagnóstico, né, Tiago? Então, nessa linha, quando é uma questão terapêutica, até por questão de competência, obviamente, aí eu encaminho para vocês especialistas. Quando é uma questão financeira, aí sim, aí dentro da minha competência eu vou tratar. Só contribuição, um adendo que a Catarina e a Lumena falaram, eu tenho uma frase que é assim, a maçã nunca cai longe da macieira. Então, os hábitos familiares, a gente vai carregá-los para frente. O que basta, o que nos cabe é entender quais são esses hábitos, fazer melhores escolhas, pensando no nosso autoconhecimento e como fazer isso. Tem hábitos familiares que eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu sei que eles existem, faz parte da minha cultura familiar e como eu vou trabalhar isso para frente. Então, esse é o principal ponto. Quando eu recebo esses casais, o planejamento financeiro ele nunca é individual, quando estou falando de casais. Pode ser individual? Pode, claramente que pode. Mas quando ele é construído em casal, ele tem um peso maior. Por quê? E aí eu vou até trazer um questionamento que eu recebi no Instagram, na enquete que eu soltei no final de semana. Então, a pergunta é assim, eu ganho mais, ou ela ganha mais? Tem que contribuir mais com as despesas da casa? Que vem muito nessa questão quando eu recebo os casais. Eu ganho X, minha esposa ganha 2X. Ela tem esse papel, essa contribuição? A resposta é sempre depende. Não tem certo e não tem errado. Se a gente contribuir em fatores iguais, obviamente, para ela pode sobrar mais dinheiro, vamos pensar entre receitas e despesas. Mas o ponto importante é como é que está a construção dos projetos. Porque a gente pensa como se fosse uma coluna. O dinheiro entra na parte de cima, as despesas vêm na sequência e o que sobra é o saldo. A gente vai olhar para o saldo quando a gente fala de casais. Se eu gasto mais que a minha esposa e eu ganho menos, e o dela vai sobrar mais, a pergunta é, vai sobrar mais para o casal, para os projetos do casal, mesmo que os projetos sejam individuais ou sejam de ambos? Esse é o principal ponto. Não é porque eu ganho mais ou que eu ganho menos, que eu tenho que contribuir mais ou que eu contribuo menos. A pergunta é, como é que a organização de vocês faz sentido para vocês? Dessa maneira faz sentido? Por exemplo, vou trazer um caso de muitos que podem acontecer, mas eu tenho um particular. Cliente ou a cliente não conversam sobre dinheiro e quando eu pergunto receitas, então o salário de cada um, tudo bem, estou notando bonitinho, a pergunta é, existe alguma dívida? Eu ouço a seguinte resposta, não tenho nenhuma. Sim, eu tenho. Aí os dois se olham assim e falam, como assim você tem? E aí começa a discussão. Eu estou aqui no meio, então, gente, vamos entender o que está acontecendo. Um está gerando saldo positivo, então está economizando dinheiro. O outro está ficando negativo, emprestando dinheiro para o banco. Não, gente, peraí, então vamos somar aqui. Ó. Se um gera saldo positivo e eu estou tomando dinheiro do banco, tem alguma coisa errada. Vamos olhar a curva, vamos olhar a estrutura. Hoje a estrutura tem que salvar dinheiro, tem que sobrar dinheiro. Estava sobrando dinheiro, só que uma parcela grande de dos membros do casal estava acontecendo o quê? Estava sendo doado, pago para o banco através de juros. E aí percebe-se um ponto muito, muito simples. Olha, não estou conseguindo pagar essa conta porque o meu salário é tanto e o que eu estou gastando em casa é muito mais do que eu ganho. Você pode cuidar dessa parte? É uma pergunta simples. Você pode cuidar dessa parte? Porque não está sobrando dinheiro, eu vou ficar endividado. Se tivesse acontecido isso, não teria ter pago juros para o banco durante muito tempo. Isso é um ponto importante. De novo, a gente volta lá naquela primeira palavra, diálogo, conversar. E a conversa mesmo, assim, no sentido de o que você deseja. Isso a gente não entrou ainda no mérito muito importante. Não entramos no mérito de filhos, porque filhos aí a conversa se alonga por uns 20 anos, a gente pode conversar aqui sem parar. Mas falando do casal, de novo, acontecem umas coisas meio estranhas.
mas que eles falam em reportagem de infidelidade financeira. Legal, Tiago. Acho que a Catarina e a Lumena querem falar. Eu gostaria de colocar assim, pegando esse gancho aí do Tiago, que na realidade o que a gente tem que pegar é discutir a prioridade. Por isso é que tem que ver o que pode ser mantido, o que deve ser descartado, porque muitas vezes a gente, com questões importantes, eu estou comprando e me endividando e não conto para o meu companheiro, companheira. E isso pode simplesmente gerar um atrito que, assim, eu estou pagando, como ele falou, pagando juros para o banco e não estou resolvendo a minha situação, que é qual? A bendita transparência, o bendito diálogo, o dividir as decisões, como que eu vou fazer com que a minha vida a dois, né, ela possa ficar mais ajustada, mais economicamente, e que isso vai me trazer tranquilidade no dia a dia, porque é importante, depende realmente, como disse o Tiago, de preciso ter conta conjunta, separada, isso tudo depende de como você vai. Primeira coisa que você tem que levar em conta é, nós estamos, como disse a Lumena, não dividindo uma república, dividindo uma dinâmica. Ter uma casa é uma dinâmica, é uma empresa. Né? Você tem que fazer gestão disso, né? E assim, eu ao longo desses anos que eu venho atendendo, eu já presenciei muitos casos, e aí, tanto de feminino como masculino, com essa questão de não falar que está endividado, porque quando você vai lá na roda da vida, que você faz a pergunta, né? E como que está a sua situação financeira? E ele coloca lá, eu tô cheio de dívida, né? Tenho um monte de empréstimo consignado, isso, enfim. E aí, como que é essa relação? Você tem que ser filho, você tem esposa, você tem com quem dividir? Não posso contar. Então, eu imagino os casos que aparecem tanto para vocês como lá no Tiago, e qual o impacto disso para a saúde física, a saúde mental, o trabalho, né? Eu acho que os impactos são muito grandes, né? E não há idade. Não há idade, porque para nós aparecem casais que estão há 50 anos casados. E simplesmente estão com dificuldade de resolver a sua vida financeira, mesmo tendo já filhos e netos, inclusive. Já estão consolidados com a sua casa e tudo mais, mas não conseguem sair para uma viagem. Há casais que, inclusive, preferem ter um hobby caríssimo e deixam a pessoa, o companheiro, o cônjuge, a ver navios em várias situações. Então, são muitas coisas que essa não conversa tão básica, gente, essa coisa de tio Patinhas, né? Guardar o moeda número 1 para sempre, não vou mostrar para ninguém. É um pouco do tio Patinhas, quando você começa a entrar um pouco mais, esmiuçar, tem um lado meio de usura dentro de si, é uma pinta de mesquinhez, que aí você tem que ver da onde é que vem. Quem que lá atrás, na sua família, poderia ter uma característica assim que você hoje, por mais moderno, mais contemporâneo, né, você seja, com toda a tecnologia, você termina procedendo igualzinho ao seu casamento, já está 50 anos casado. Isso seria talvez um caminho de volta, né? Vamos dizer assim, de uma dívida muito alta, para chegar num diálogo final, né? Isso seria talvez um caminho, o processo da terapia, né? Para eu me conhecer, para eu ver os bloqueios. E eu vejo também muita falta de generosidade, não é? De acolhimento, que as pessoas muitas vezes escondem um comportamento muito infantil, né? Medo de levar bronca.
né? Gente, são adultos, não é? E ficam presos a certas coisas porque tem muita acusação, não tem acolhimento. Então, vira uma briga mesmo, né? Quando que, na verdade, eles têm um problema. É um problema que é do casal. É preciso olhar para isso para tratar. Não adianta ficar se acusando, né? A gente precisa achar a solução para isso. A acusação não leva a nada, né? Como eu sempre coloco para os casais, numa discussão, se um tiver ganhando a discussão, a relação está perdendo, né? Então é preciso que haja generosidade, acolhimento, tentar resolver, ok, existe esse problema? Existe. O que a gente pode fazer com isso daqui para frente? Né? Isso é muito importante, seja qual for a situação, dinheiro ou outra qualquer, mas na relação é fundamental. Até, só trazendo um dado, dentro dessa temática de falar, né, discutir dentro do casal, né, falar de dinheiro, né, vamos pensar num ponto mais pragmático, existem pesquisas, o SPC sempre solta umas pesquisas e tem um dado bastante interessante que 4 em cada 10 casais não falam de dinheiro. Até vou fazer um gancho aqui com uma pergunta que eu recebi na enquete, porque assim, eu não falo de dinheiro com a minha esposa. Ela não sabe quanto eu ganho, eu não sei quanto ela ganha. Então, a discussão é como é que eu vou construir algo se eu não tenho as claras de onde eu estou para onde eu quero chegar. Aí eu vou de novo me atentar. Não há transparência, não há diálogo, separação total. Ok, mas ela não quero deixar ela saber, eu também não preciso saber o quanto ela ganha. Perfeito, aí tudo bem. Mas em que momento vocês se conectam? Onde é que se tangenciam? Né? Se conectam a linha do marido e da esposa, tanto faz como é a composição do casal. Mas é importante saber o quê? Eu consigo economizar X mil reais, consigo X reais por mês. Legal. Como que a gente vai construir o plano de vida? Porque se estão casados, querem se aposentar, querem viver, querem viajar, querem desfrutar de uma boa vida hoje. Então, o meu trabalho, na hora que eu vou fazendo esses questionamentos, eu questiono muito, então é muito um diálogo, né, a 3 pessoas para poder extrair as necessidades e aí sim, de uma forma tranquila, começar a questionar a sequência de como realizar esses projetos de vida. E a gente vai sempre tocar, olha, você falou, agora não sei se foi você, Catarina ou Lumena, que vocês comentaram, o marido tem um hobby ou tem um gasto determinado X que acaba sendo um ponto de gasto só dele. Tudo bem, pode ser visto de diversas maneiras. Um prisma, e aí lembrando sempre, não tem certo nem errado. O prisma é aquela linha, nossa, eu mereço tanto alguma coisa, eu gasto mais comigo. Tudo bem. Vamos pensar se isso faz sentido para a vida? Vamos entender como isso impacta na vida do casal, na sua vida e no casal, e também pensar também se impacta em terceiros, falando de filhos, né? Isso aí pode literalmente explodir essa questão de análise. Outra, vamos entender também qual que é a sua parcela de responsabilidade na construção do casal. Isso é um outro ponto importante. E pensar assim, e será que não existe nenhuma troca inteligente, uma substituição desse, por exemplo, lazer, por um parecido que tenha a mesma função, mas gerando um benefício, e aí, olhando para o meu lado, um benefício financeiro? Vou pegar só um exemplo, clube. Tem gente que paga clube, uma anuidade caríssima, e vai 2 vezes por ano, somente nas festas de 2, 3 vezes que acontecem, né? As festas de grandes clubes. E aí a pergunta é, está compensando utilizar o clube ou compensaria comprar um ticket unitário para usar quando você deseja? Eu também colocaria que, assim, é importante que o casal tenha, sim, seus gastos individuais. É importante que a gente possa fazer alguma compra, algum desejo, etc. Mas tudo isso tem que estar planejado, tudo isso tem que estar numa planilha, né? Tudo isso tem que estar, espera um pouquinho. E se não tem, se não é possível os 2 no mesmo mês, então vamos fazer um diálogo também nisso. Então, esse mês sou eu, o mês que vem vai ser você. Igual aquela coisa de casal, né? O Natal que vem vai ser na minha casa, da minha família, o outro Natal vai ser na sua, e vai trocando. Porque
porque tudo é uma questão de parceria, de diálogo, de negociação. Vamos negociar. É importante que se negocie. E realmente, o lazer, o prazer, né? Eu gosto muito, vamos pegar até a mim mesmo, eu gosto muito de ir ao teatro e a concertos. Lumena também, é a minha sorte, né? Mas vamos supor que o marido não gosta de teatro, concerto, mas ele gosta de ir ver show, gosta de ir ver futebol. Tá bom, então a gente tem para que os dois sejam beneficiados, né, contemplados, ótimo, então cada um vai estar tranquilo. Agora, se não tiver, como a gente pode fazer? Então eu não vou comprar toda a temporada da Sala São Paulo. Então eu vou comprar só esse, porque aí você vai ter esses jogos que são importantes. Isso é o que é importante, que é realmente melhor do que ficar pagando um clube, como você mencionou, e só vou 1, 2 vezes, né? E, de novo, a gente entra em diálogo e acordo, né? Como a Jaqueline está trazendo aqui nos comentários. Você quer ler, Rô? Você está Não, a Jaqueline... Não, está aqui. A Jaqueline colocou assim, que ela entende que o casamento é sim uma sociedade, é uma necessidade de consciência de ambos, no tocante suas responsabilidades e contribuição na saúde financeira e afetiva, na relação. Os regimes patrimoniais jurídicos são de extrema valia para os casais que deveriam avaliar antes mesmo de pensar em casar ou estabelecer uma união estável, né? A Jaqueline é advogada e está trazendo aí não só o seu parecer, né, como pessoa, mas também como profissional, que é super valioso. E dentro disso, acho que é importante a gente colocar o quanto que essa questão da falta de alinhamento, né, dos valores, dos nossos valores. Às vezes eu me omito, né, que vocês falaram, eu me omito, eu deixo de ser quem eu sou porque eu quero agradar, né, o outro, porque ele vai me amar mais porque eu estou agradando. E aí, num momento como esse, o quanto a nossa confiança não é quebrada, né? O quanto isso não existe uma questão do respeito, enfim. São tantas as questões envolvidas, mas como a gente está passando muito rápido o tempo, a gente já tem aí só 17 abrir, né, Rô? Para abrir para as pessoas perguntarem, né? Fazer algumas perguntas que de repente vocês vieram aqui, estão participando, tem algo que a gente pode estar contribuindo com vocês? Pode abrir o microfone ou fazer a pergunta pelo chat. Alguém falou alguma coisa? Eu tenho ainda uma pergunta, já que deixei anotado aqui, que veio ainda a última que eu recebi da enquete, é a seguinte: como falar de dinheiro quando não sobra nada? Essa é uma pergunta importante, né? Então, assim, só para fazer uma explanação, até porque a pessoa respondeu lá no Instagram, primeira pergunta é, vamos entender por que não sobra? Onde é que está esse... Qual que é o problema? Vamos entender o problema. Eu gasto muito, minha esposa gasta muito, ou os dois gastam muito? Porque se os dois não gastassem nada, não deveria sobrar, pensando numa condição ideal. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, pensando até numa dica bastante prática, né? Acho que isso é importante até pensando em contribuição, escreve o que você deseja e a sua cônjuge deseja, em folhas separadas. Escrever mesmo. O que eu quero fazer daqui a 1 ano? Eu quero trocar de carro. Eu quero ir viajar para não sei onde. Eu quero assistir um jogo de futebol da seleção brasileira quando tiver. Escreve. Faz uma coluninha, escreve o que você quer fazer. Quanto você acha que vai gastar? Hoje também. E aí coloca lado a lado e vê. Ano 1, cruzou as informações? Tem 100% de certeza que vai ter coisa diferente. Um vai querer fazer a reforma na casa, construir aquela puta churrasqueira, comprar aquela máquina gigantesca de chopp, a esposa vai querer viajar. O que está certo, o que está errado? Não tem nada certo, não tem nada errado. Tudo depende. O que os casal desejam? Então, só esse ponto aqui, que é a última pergunta que eu não queria deixar
passar sem responder. Acho que é bem legal essa pergunta, e acho que é uma questão também aí da gente alinhar, né? A Lumena e a Catarina falaram dessa questão da negociação, de que eu gosto de teatro, e aí eu gosto de música, né? Porque assim, imagina se a gente conseguisse viver e conviver com pessoas igualzinhas a gente. Seria muito chato, não é? Eu fiquei imaginando, mas esse monótono, essa relação, né? Como é bom de vez em quando ter um esquenta, né? Uma discussão, mas no bom sentido, não neste sentido, né? Acho que é bem interessante isso. Acho que e gosta disso, não gosta daquilo. Acho que é algo que tá assim. Eu não preciso ser igual você, né? Eu não preciso ser igual ao meu parceiro, meu companheiro, minha companheira, né? Quer falar, Catarina e Lumena? Eu gostaria de colocar. Então, isso daí é muito importante realmente que tenha esse movimento. Já pensou, realmente seria muito monótono, né? Muito chato. Você não ter. Aí seria realmente não ter a sua individualidade. Ou você realmente é tão idêntico ao outro, que isso daí eu nunca vi igual nesses anos todos de trabalho, ou realmente você cede em demasia e você vai começando a criar um monte de úlceras estomacais, de ficar engolindo ácidos. Então, isso não é nada bom. Mas o interessante é assim, você realmente não mentir. Não mentir, simplesmente diga a verdade. Eu prefiro ir para tomar um chopp com amigos a ir com você a um concerto. Não minta, isso daí não vai gerar conflito, porque a gente tem que pensar que quando nós resolvemos nos casar, então nós temos algo que é esse o pilar principal. É para cá que tem que convergir para que a coisa continue andando, para que esta empresa casamento continue andando. Até pegando o que a advogada, por favor, se eu tiver... Jaqueline falou. Jaqueline, se eu estiver errada, por favor, me corrija, porque é na minha área, mas eu adoro dar pitaco, mas não na área. Ela teve que sair, mas você pode falar que depois a gente passa para ela. Ah, tá. Então, porque hoje em dia existe mesmo a hora que você vai casar, se é comunhão total, comunhão parcial ou separação total. Tudo bem, pode ser até uma coisa que preserve o casamento, a individualidade. Um tem uma herança grande, o outro não tem, não traz essa herança. Então, mas veja só, eu não sou contra absolutamente isso, mas há que pensar. Já é uma nuance interessante de já desconfiar de por que eu tenho que... Pera lá, eu tenho uma herança enorme, ele não tem nenhuma, ou ela, enfim, e eu já coloco, vamos colocar separação parcial, é só daqui para frente que vai valer tudo, porque eu já fico preservada. Nossa, eu já estou pensando na possibilidade de que um dia isso não vai dar certo. Isso até a mim, Catarina, hoje, falando disso, me dá, como sempre dá, uma certa ansiedade, um desconforto, não é ansiedade, um desconforto. Porque se a gente está aqui falando de planejamento, diálogo, transparência, o que é que chega nessa hora, eu já entro com uma certa desconfiança. Como eu posso conciliar este planejamento? Tiago quer falar. Oba! É você que eu posso dizer. Então, Catarina, até entrando nesse mérito que é a pergunta da Jaqueline e até o comentário dela, e até fazer um comentário mais no final, mas já que você trouxe essa oportunidade, quando a gente olha para a questão essa questão mais jurídica, então, o que é a separação de bens, seja qual a formatação? Então, a união estável ela tem uma conotação de separação parcial, e não é a minha área,
eu não sou da parte jurídica, mas até pela condição de planejamento financeiro, eu acabo tendo muito contato, e aí tenho bastante suporte nessa questão. Separar os bens pode ter N motivos. Posso dar aqui pelo menos uns 4, 5 exemplos. Mas, por exemplo, separação total. Um bom exemplo de separação total é quando você tem um casamento na qual uma parte do casal tem, por exemplo, um negócio de risco. Por exemplo, uma empresa a qual entrou em recuperação judicial. Por condição cláusula, dependendo da formatação da empresa, o patrimônio do casal, uma vez que eles são casados com, por exemplo, comunhão parcial, ele pode vir a ser parte da liquidação das dívidas daquela empresa. Então, pode ser que o marido, no momento de casar, sabendo que a empresa dele passa por risco, ou existe o risco, ele casa com separação total. E aí, tudo que estiver no nome da esposa não entra na proteção da empresa. E na hora que a empresa, se um dia vier, dependendo de um negócio de muito risco, vier a falir, ele vai tratar essa massa falida de uma forma completamente diferente, de uma forma jurídica, mas ele não deixa de proteger a família, então, talvez pensando em filhos. Então, a separação total, ela pode ter essa conotação de proteção familiar. Então, esse é um ponto. O segundo é assim, para também gerar proteção e pensar que os bens, eles são conjuntos e a construção começa do casal, do momento do casamento, pode-se determinar a própria consolidação de união parcial. Então, tudo que foi construído até aquele momento vai ser separado de maneira igual. Porque, assim, há aí, nesse momento, um alinhamento de transparência. Eu não me importo com o que você tem. E aí o Tiago está falando em primeira pessoa, não é o planejador. E aí tem essa conotação de transparência, de dizer, não estou preocupado com o que você tem, estou preocupado na construção daqui por diante. Mas de forma jurídica, falando de como planejador de novo, com o chapéu de planejador, quando você olha essa questão, tem um fato muito, muito importante, que é o momento de sucessão. Aí o planejamento sucessório é um assunto muito, muito longo, é no momento que você vai pensar, ou há a possibilidade de você deixar a herança para alguém. O planejamento sucessório não é inventário, ele acontece muitos anos antes. Mas qual que é o objetivo? Proteger a família. E o tipo de construção do casamento, da relação, né, pensando em questão jurídica, determina e é fator importante para como dividir os bens e gerar mais tranquilidade para a família. Então, tem mais alguns casos aqui, mas não vou me delongar. Vários pragmáticos e tudo mais. É que quando a gente mexe na parte do fator emocional, é que a gente vai vendo quais são as nuances. É exatamente isso que às vezes causa um desconforto e a gente vai trabalhando geralmente. Mas aí que eu acho a importância, de novo, né, batendo naquela tecla, o Dinho está perguntando aqui se é importante ter a parceria e o que a gente acha. Eu acho que, de novo, a gente retorna na capacidade de ser parceiro, ser transparente, porque assim, se alguém chega para mim e fala, não caso com você, ou só caso com você com separação total de bens, mas não me explica o porquê, né? Eu vou criar enormes fantasias na minha cabeça e aí já não começa uma relação adequada. Ao passo que se é um acordo assim, olha, eu vou fazer isso porque eu estou pensando na minha empresa, como o Tiago falou, no bem de vocês, muda totalmente a minha visão, né? Então, essa parceria, ela está muito apoiada, alicerçada na transparência e no diálogo, né? E outro abração para você, Dinho, obrigada, viu? Ana Carolina também falou aqui, como conciliar no mesmo planejamento financeiro, comportamento de casais, né? Que os dois são opostos, né? Na verdade, eu imagino que tanto o Tiago como a Catarina e a Lumena vem muito isso em relação às finanças, né? Em relação ao que eu invisto aqui ou ali, né? E eu vou comprar uma casa ou eu vou investir na bolsa, enfim. Bom, sendo bastante pragmático na resposta, antes de falar de investimentos, tem que falar do que deseja fazer com o dinheiro. Então, eu quero comprar uma casa ou eu quero viajar? Então, partindo desse pressuposto, extrai-se a necessidade, e aí, a partir dessa necessidade, tem um passo seguinte, é entender o perfil de cada um. Então, o perfil de cada um vai muito do autoconhecimento. Existem N testes, né? Vocês são super especialistas em testes. Para a parte de finanças, tem um específico, né? Na Justify, a gente utiliza o FGNA. Então, quando a gente trabalha casais com perfis diferentes, a gente sempre traça uma linha média.
que, obviamente, os perfis eles vão trazer sempre o lado neutro, né? O eu natural, mas o eu natural ele é influenciado por diversos fatores. A questão familiar é um fator que a gente carrega da cultura. Eu posso ter o meu eu natural, mas eu sofro influência da minha família, dos amigos, do colégio, da faculdade, do trabalho. Então, tudo que a gente está vivendo e até as influências externas de crise, isso influencia no nosso comportamento. Então, quando tem perfis diferentes, é importante entender qual que é a linha média. Então, para determinados projetos, para determinadas necessidades, tem como trabalhar, como se posicionar de formas diferentes. O importante é entender o que é o risco, falando de investimentos, mais especificamente, mas entender qual é o projeto, qual que é a necessidade. É comprar uma casa ou é, por exemplo, viajar? São condições diferentes, até por horizontes de tempo diferentes. E aí, sim, posicionar o investimento baseado na necessidade. Qual que é o objetivo? Aí sim, correlacionar e entender qual que é a linha média do casal, mesmo que tenha opostos. E é até bom que tenha opostos, porque iguais acabam tendo o mesmo ponto de vista e o mesmo erro no ponto de vista, o mesmo ponto cego. Acaba que os opostos eles trazem pontos de vista e os pontos cegos são opostos, e aí sim tem como trazer uma linha bastante coerente para os investimentos. Falando mais olhando para a resposta. E eu acho que eu vou aproveitar a tua fala. Você chegou a ler o comentário do Vincenzo no chat? Ele põe que quando o perfil de risco é conflitante, como podemos definir uma carteira ou regra que não gere atritos a cada oscilação? Exemplo, a saída de um investimento pode gerar perdas e o excesso de conservadorismo prejudica a performance. Ou seja, eu estou lá apertando o botão na bolsa, quando eu estou no simulador tudo bem, mas quando eu vou para o risco real, o negócio, a mão não bate, entendeu? Como que eu faço? Porque aí eu sou conservadora nesse momento, não me arrisco. E os parceiros são diferentes, né? O ponto, assim, a gente está indo para o investimento. O planejamento financeiro, ele leva primeiro, o ponto zero é o objetivo. De novo, vamos pensar, se você colocar um objetivo aqui, a gente consegue tramitar, mas vou pegar uma aquisição de algo, por exemplo, de um carro. Então, o carro, eu vou transformar ele em necessidade. Primeira necessidade, então, ele é um carro. Ele custa quanto? Ou qual que é a expectativa? Quando você quer esse carro? E aí, a partir dessa necessidade, então, a gente tem valor e tem prazo. Então, a gente vai entender, a partir desse prazo, quais são os investimentos que mais cabem no seu perfil de investidor. Não significa o seguinte, eu sou uma pessoa conservadora, eu nunca tenho ações. Não. Eu tenho um projeto de vida chamado aposentadoria, que eu pretendo me aposentar daqui 30 anos. Eu sou um cara super conservador de perfil. Posso ter ações? Sim. Mas eu tenho renda fixa? Tenho também, porque meu projeto de vida chamado colchão de segurança, ele é composto de um produto de alta liquidez e baixa rentabilidade, que tem uma característica que dá fit, que bate com a questão da renda fixa. Mas sempre pensando, qual é o objetivo? Nesse objetivo, extrair isso. Então, um perfil, ele não significa que ele não acessa produtos diferentes. É um passo antes, é o objetivo. Então, o objetivo, qual é o valor, qual que é o prazo. Aí você correlaciona com o seu perfil de investidor e aí sim, com isso, um assessor ele vai poder trazer esses produtos para você, que não é o meu caso, mas falando até por separação de competência, ele vai poder dizer, Vincenzo, olha, eu tenho esse aqui que serve para você, eu tenho essa carteira de sugestões que dão fit, que dão match com a sua necessidade. Então, se for pensar como investidor, eu vou deixar de capturar uma oportunidade de bolsa hoje? Não sei, depende. Está relacionado com um planejamento de longo prazo, porque bolsa, você tem que ter, além do perfil, você tem que ter um planejamento de longo prazo, porque a bolsa vai oscilar. A bolsa caiu 40%, 50% no começo desse ano, em março. Agora está retomando. Mas a pergunta é, você tem essa capacidade e o seu projeto atende essa necessidade das ações? Se der certo, faz sentido. Se não, tem que procurar alguma coisa que faça sentido para você nos seus objetivos. E nesse sentido, acho que a gente tem que ir meio que encaminhando para o final, mas a gente poderia já perguntar aí para a Lumena e a Catarina, que eu acho que esse ano aí vocês devem ter tido agora na pandemia, né? Eu sei porque eu acompanhei uma outra live de vocês com a Mariana Cavazoi, né? E vocês falaram muito sobre essa questão dessa questão diversa da parceria, porque o casamento é uma parceria, né?
E isso não deixa de ser uma negociação no casal, né, Tiago? Tem que ser uma negociação. Então, já encaminhando para isso, para a gente poder já fazer nossas considerações finais. Então, os casais, na realidade, eles têm que simplesmente perceber que quando eles se unem, eles não se uniram apenas para trocar ideias como colegas. Eles quiseram construir alguma coisa. Foi para isso que eles resolveram se unir. E para essa construção realmente haver de uma forma adequada, é necessário transparência, diálogo, divisão, não mentir. Se tem alguma dificuldade, não hesitar em dizer estou com dificuldade, eu preciso de ajuda. Ajuda que pode ser de diversas maneiras, com coaching, com terapia, com o planejamento que o Tiago fornece. Eu estou precisando de auxílio, eu não sei o que é que está acontecendo. Porque tem muita coisa que, assim, o quanto esse indivíduo que já é adulto, que casou, ele é adulto emocionalmente. E muitas vezes ele é adulto no RG, mas emocionalmente muito infantil. E isso termina influenciando deveras também nessa história de planejamento financeiro. Porque um gasta demais, porque que é onde a gente vai buscar. Quando você era solteiro, solteira, você trabalhou algum dia? Como era que você trabalhava? Como é que você gastava o seu dinheiro? Meu dinheiro era só... Para os meus alfinetes. Como nós somos antiguinhas, a gente fala os alfinetes, né? Denúncia da idade. Denúncia da idade. Então, ou seja, porque tinha papai e mamãe que faziam tudo, então era mágico. E agora eu caso e levo comigo esse mesmo tipo de comportamento. E aonde começa, opa, não, pera lá. Vamos fazer a coisa, não é bem assim. Então, isso é importante. Isso tanto o marido quanto a mulher também. Existem maridos também que o dinheiro era só para os discos, só para os passeios, para as conquistas também, porque sempre papai e mamãe bancaram. Então, casam até, muitas vezes, o papai e a mamãe bancando ainda. E hoje isso está muito comum, né? Porque a adolescência ela está se estendendo por um prazo muito maior, né? Então, eu agradeço, espero que tenha sido muito... Dá para falar disso muitas horas mais. Gente, olha, foi assim, passou tão rápido e foi tão gostoso, né? É o número 2, né? Ou seja... a gente tem que fazer a versão 2, né? Exato. Muito obrigada a todos. Tiago? Bom, agradecer a vocês, Catarina e Lumena, Liliane e Rosângela. O assunto de casais, quando a gente fala o tocante do financeiro, é diálogo. E mais do que isso, é colocar literalmente na mesa quais são as suas cartas. Não é para ganhar, não é um jogo de eu ganho e você perde. A questão é colocar as cartas e mostrar o que cada um deseja. E aí sim, as cartas se somam. Então, esse é um ponto importante. Então, colocar todos os desejos, quais são os anseios, né? Quais são as preocupações, porque podem ter preocupações, né? Deixar numa crise em que o emprego pode ser um ponto sensível. Então, coloca isso na mesa, explana, porque esse diálogo, de novo, voltando naquele tocante, acho que a palavra que a gente mais falou essa noite é diálogo. Então, conversar, esclarecer, literalmente construir em casal. Muito bom. E você, Liliane? Fica junto com a soma de todas as partes. Vai dar um único negócio com transparência e diálogo. Não pode faltar o diálogo, certo? Super obrigado, né, pela participação aí também de todos. E boa noite. Eu agradeço também a todos pela participação, a parceria, né, da Catarina e da Lumena.
da Liliane, do Tiago. Acho que está sendo bem bacana essa construção, esse trabalho colaborativo, essa troca de ideias. E o que eu trago, assim, como minha contribuição, como consideração final, que eu assim, tenho um relacionamento de 24 anos, estou completando 24 anos agora em setembro, né, de união, e sou muito feliz, e foi uma coisa construída, né? Acho que é uma coisa que ela é construída no dia a dia, que é preciso ter muita humildade, muita flexibilidade, né? A gente tem que estar se olhando muito, aceitando, né, algumas coisas, não dá para você querer se fazer sua vontade. Então, acho que é importante e que, assim, essa área financeira, né, ela impacta em todas as outras áreas da nossa vida. E é importante a gente olhar para ela com muito carinho, porque ao longo desses anos que eu venho trabalhando nos projetos de coaching, tanto de grupos como no individual, a gente percebe como desestrutura, né? Como que isso faz com que a pessoa, às vezes, fique doente, fique com depressão. É tão importante. Então, acho que a gente realmente é um assunto que merece outras lives, né? E aí, na medida do possível, se vocês tiverem outras contribuições, pode passar para a gente nas nossas redes, da Catarina, da Lumena, do Thiago, na minha, da Liliane. E agradecer pela presença de todos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Agora a gente vai atender, gente. Obrigada a vocês por terem, né, remanejado a agenda. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite. Tchau, tchau.